Graça e paz, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos juntos para mais uma live, para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje, 16/7/2020. Hoje nós estamos para mais uma live, nós estamos felizes, alegres, né? E para mais uma live. Hoje é quinta-feira, né? Um dia maravilhoso que Deus criou para nós. E nós estamos nas nossas lives de todo dia, de segunda a sábado, às 12 horas. Então, pela Comunidade Bíblica Online, que é uma página que eu criei para que a gente possa ter uma espécie de reforço para a igreja, assim como um estudante, ele precisa de um reforço, que você possa encontrar nesta página um alimento, uma consolação, uma palavra da parte de Deus, uma educação, uma ajuda para... Nós não queremos, irmãos, tomar irmãos de outra igreja. O nosso objetivo é justamente capacitá-los para serem bênçãos em suas igrejas. Nós temos aí o nosso amado pastor Reginaldo, pessoa por quem eu já tenho um carinho todo especial, é um amigo. Que Deus abençoe, pastor Reginaldo. O irmão querendo, pode colocar aí o endereço da sua igreja, o nome da igreja, que eu divulgarei com o maior prazer do mundo. O senhor coloca aí o Ravel Souza. O Ravel é crente, o Ravel se matriculou no curso. Então, os pastores que estão aqui conosco, todos vocês podem colocar, agora coloque em letra maiúscula, porque o velho aqui já não lê tão bem assim de longe, certo? Eu estou com um computador maior, então fica mais longe ainda. Então os pastores podem colocar o endereço, pastor Reginaldo, se o senhor desejar, pode colocar aí que eu divulgo aqui com a maior alegria do mundo. Certo? Nós estamos aqui para divulgar o reino de Deus. Então, os pastores podem colocar aí o endereço das suas igrejas, que nós colocamos aqui com a maior alegria do mundo, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloca o nome da igreja, se desejar, claro, né? Obrigado. E o endereço que eu vou estar divulgando aqui. Boa tarde, Ravel. É prazer tê-lo conosco. Então vamos à palavra de Deus. Nós vamos ler um texto em Romanos 15, versículo 14. Romanos 15 e verso 14. Romanos 15, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te exaltamos, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pedimos que bondosamente nos unja nesta tarde, para que a gente possa aprender, ensinar, ministrar a tua palavra no poder do teu Santo Espírito. Ó Espírito Santo, nos curvamos e nos dobramos diante da tua infinita sabedoria e majestade. Declaramos a nossa insuficiência e reconhecemos a tua suficiência. E pedimos que em tua bondade e graça, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, use-nos.
e abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. É uma água. Então, nós vimos ontem, então para quem ainda não me conhece, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, e todos os dias de segunda a sexta, nós temos, de segunda a sábado, nós temos uma live de estudo bíblico da Palavra de Deus, de reflexão, às 12 horas. Começa às 12, e hoje eu vou tentar terminar mais cedo. É difícil para mim, mas eu vou tentar. Ontem nós fomos interrompidos porque me ligaram e quando eu estava para concluir, veio uma ligação e essa ligação interrompeu a transmissão, porque geralmente quando ligam, mas foi uma ligação externa de fora, uma ligação internacional. Então quando ligam, geralmente eu consigo desligar, eu consigo fazer cancelar, rejeitar e volta tudo ao normal. Em poucos segundos, mas ontem não voltou de jeito nenhum. Quando eu tentei voltar, era para começar um novo vídeo. Então hoje nós vamos dar uma recapitulada para a gente entrar em fidelidade. Isso aí é o gás chegando. Então, o que acontece? Ontem nós vimos que Érica, Deus abençoe, irmão Jorge Batista, turma de quarta-feira, Jesus abençoe. Então vamos lá. Ontem nós vimos que existem duas, a parte do fruto, o aspecto do fruto, são divididos em três partes na teologia. Relacionados a Deus, amor, alegria e paz. É possível que depois disso você ainda esqueça. Então, depois de tantas repetições, relacionados ao próximo, longanimidade, que nós vimos que é longo ânimo, benignidade, que é mais bem traduzido por amabilidade, docilidade, ternura, e bondade, que é a prática da benignidade. É a benignidade em ação. Então nós estudamos ontem sobre benignidade, que é o trato, é como a gente lida, é como a gente interage com as pessoas em amor. É como a gente interage, é como a gente fala, é como a gente diz, é como a gente conversa, é como a gente expõe as nossas ideias, mas de forma educada, mas de forma sem agredir, sem gritar. Então, o benigno é alguém que é amável, é terno, é brando, é educado espiritualmente. A educação dele não vem só, não vem antes, melhor dizendo, de um curso universitário ou de uma boa educação formal, mas vem antes de berço. E antes ainda, uma produção, um resultado da habitação do Espírito Santo na vida dele. Então, aquela pessoa benigna, ela vai atrair as outras para si. Porque mesmo ela se colocando em oposição, mesmo quando ela diverge, mas ela sabe o que dizer e como dizer e quando dizer, certo? Então nós temos que pensar, não se preocupe não, que isso aí é a Rebeca, é a minha sonoplastia. Como dizer, o que dizer e quando dizer, certo? Então, nós estamos vendo a questão da benignidade. Hoje nós temos muitos problemas por falta de benignidade. Das pessoas dizerem as coisas até de cima dos púlpitos, mas dizerem de forma grosseira, arrogante, pedante.
que fere ao invés de sarar. E aí nós vimos que a bondade é a prática, né? Que bondade é um aspecto do fruto ativo. A bondade é que você não consegue chegar na casa de alguém, ver aquela casa necessitada e ir embora. É que você não consegue ver alguém precisando de, não se restringe apenas a atos de bondade no sentido de dar roupa. Porque eu sugiro a você, se você é um cristão e você tem bondade no coração, então examine o seu guarda-roupa e veja se o seu guarda-roupa é crente. Vixe, pastor, o senhor agora já vai pregar sobre roupa? Vou. Mas eu não sou pregador de roupa. Pregador de roupa é aquele bichinho. Eu vou pregar algo bem mais profundo. Quantas vezes nós temos tantas roupas em nosso guarda-roupa, tantos sapatos, enquanto tem gente que não tem nenhum. É esse tipo de pregação a respeito de roupa que eu quero falar hoje. Quantas vezes nós temos tantas meias, tantas bermudas, tantas camisas, calças, calças às vezes que nem dão mais em nós e que nós estamos guardando lá de lembrança. E quanta gente está precisando de uma roupa e a gente não vai lá e faz uma doação. Tem horas que a gente tem que abrir a porta do guarda-roupa e ver se ele está crente. Ver se tem lá roupas que nós realmente precisamos e selecionar roupas que a gente não está mais usando. Também não quer dizer que esteja toda rasgada, que a gente não vai dar para a pessoa que a gente não gostaria. Mas que estão em condição de uso. Porque aquilo que para mim é velho, para outro é novo, é bênção de Deus. Então assim toda a área da sua vida, né? Em todas as áreas da vida a gente tem que olhar o que eu posso repartir com o meu irmão, o que eu posso repartir com aquela pessoa, e não precisa ser irmão de fé. Às vezes você faz uma doação para um vizinho, para uma pessoa do bairro, da rua, que a pessoa não é cristã, e principalmente às vezes aqueles que são bem opostos a nós, que você quebrou a resistência dele, você chegou lá e disse, olha, sem que ninguém saiba, não precisa tirar, pelo amor de Deus, não vá tentar fazer uma ação boa e acabe jogando tudo na lama ao tirar uma foto para postar no Facebook, certo? Porque antes as pessoas chamavam literalmente, que ali não é figurado, os fariseus, quando iam dar a esmola, chamavam um trombeteiro. Hoje o pessoal chama o trombeface, o trombestagram, trombetwitter, e aí trombezap, e colocam lá para que as pessoas vejam quão bom. Glória a mim, louvado seja eu. Então, nós vimos que a bondade é a prática, certo? Então nós temos que ajudar, nós temos que socorrer, nós temos que ver quantos livros a gente tem que não usa mais. Às vezes, quantos livros você tem em casa, da escola, e tanta gente precisando de livros daquela área, e a gente nem usa mais, né? E tem um monte de mãe que sai desesperada para adquirir o livro para os filhos. Então hoje nós temos que pensar em repartir, porque a bondade faz isso. Mas a bondade não faz apenas a área física, material. A bondade é algo que se estende a um apoio, a um ombro amigo, a um socorro na hora da aflição. Porque ninguém quer os amigos de Jó.
Os amigos de Jó começaram tão bem, vieram a ele, passaram uma semana calados. Se tivessem continuado daquele jeito, teriam sido uma benção. Tem horas, irmão, que o nosso silêncio fala mais do que nossas palavras. Porque a Escritura diz que os amigos de Jó, vendo a sua desgraça, o seu infortúnio, chegaram e por 7 dias ficaram calados por terra, junto com ele. E muitas vezes nós precisamos estar assim, chegar perto da pessoa e ela sentir que não está só, que não está abandonada, que não foi largada à própria sorte, que existe gente que se importa não com o que ela tem, mas com ela. Não com o que ela pode dar, não com os lucros que nós podemos auferir dessa relação, mas porque os amigos de Jó chegaram quando ele não tinha mais nada. O grande erro dos amigos de Jó foi que começaram a falar. Quando eles começaram a falar, e pronto. Mas há momentos em que a gente precisa de amigos, de ombro amigo. Isso é bondade. Isso é bondade quando você leva alguém a conhecer a Cristo. Quando você evangeliza, você está praticando a bondade. E Paulo diz que essa bondade é produzida em nós pelo Espírito Santo. Ele diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Ele diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade. É uma bondade ampla. É uma bondade não apenas para com gente da igreja. É uma bondade para com todos. Porque Jesus diz que nós devemos seguir o exemplo do Pai. Ele diz o seguinte, se vocês amam apenas os que vos amam, que recompensa vocês querem? Os pecadores fazem o mesmo. Porque amar quem nos ama, a reciprocidade do amor, a mutualidade no amor é fácil. É muito fácil você amar quem te ama. Aqui eu mando um abraço para a Sarinha, minha neta. Eu tenho 3 netas. Eu tenho uma que é brava. A Biela, a Gabriela. A Gabriela é minha lorona, é a mais velha. Ela tem uma natureza. Eu a amo profundamente. E já tem a minha neta caçula, que é a Sarinha. A Sarinha é um doce. A Sarinha é... Todo dia ela me liga, oi vô. Eu já disse que te amo hoje. Então, eu sempre digo que a Gabriela é meu grande amor. E a mãe dela antes não entendia, agora ela entende. Diz, porque, rapaz, amar a Sarinha é fácil. Amar a Gabriela, que é brava. Certo? Ela só respeita a minha. Então, quando a gente pensa que amar a quem nos ama, isso aqui é amor. É que ser bom para quem é bom pra gente. Certo? Então, o que acontece? A gente tem que ser bom mesmo para quem não é bom com a gente. Jesus disse, olha, vocês não se nivelem ao secular. Quando eu disser secular, quer dizer mundo. Eu não gosto dessa palavra mundo, porque a gente pode entender equivocadamente, porque essa palavra mundo tem vários sentidos. É a palavra cosmos. E essa palavra mundo pode se referir, certo? Às vezes no mesmo versículo ela muda de sentido. Ela pode se referir a toda a humanidade, porque Deus amou o mundo. Deus amou a humanidade. Ela pode se referir ao universo inteiro. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ali é o universo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois tudo que há no mundo, certo? Então, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, ali é o sistema. É o princípio que governa esse mundo. São as diretrizes desse mundo. É o mundo feito segundo o diabo. É o mundo
em contraste com a vontade de Deus. É um mundo em desobediência. Ainda tem mais a palavra mundo como adorno. Certo? Tem a palavra mundo, cosmos, como um sistema todo organizado. Certo? Então é melhor falar secular, porque a gente diz assim, mundanizou. Aí ficou muito popular, as pessoas às vezes nem sabem o que o texto está se referindo. Então, e eu estou aqui para incentivá-los a estudar, para dizer que um cristão não está isento do estudo, entende assim? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade. O mundo vai ver Deus em nós, porque o maior exemplo de bondade é Jesus Cristo, que chega para os leprosos e ao invés de fugir dos leprosos, ele sara os leprosos. Que chega num cemitério onde tudo era imundo, onde um judeu jamais pisaria, e Jesus pisou onde ninguém pisou. Eu vou fazer uma pregação sobre isso. Pisando onde ninguém pisaria. E lá ele encontra um homem possuído de demônios, enlouquecido, brutalizado, hostilizado, preso, segregado, e ele o abençoa e o deixa como seu representante. Jesus nomeia aquele homem como ministro, não apenas como ministro, ele é do Itamaraty celestial, e agora ele vai ser um representante do céu na terra de Gadara, a terra que expulsou Jesus. Os gadarenos expulsaram Jesus porque perderam porcos, porque na terra de Gadara porco tinha mais valor do que gente. Na terra de Gadara porco tinha mais valor do que gente. Mas Jesus é tão maravilhoso que mesmo as pessoas o expulsando e dizendo assim, olha, nós estamos mais preocupados com a manada de porco que a gente perdeu do que com esse surtado, enlouquecido que agora está são, e não queremos você aqui porque você nos traz prejuízo. Nós não nos importamos com gente, nós nos importamos com porcos. O grande problema do cristianismo é que ele traz prejuízo. Porque a pessoa passa a não beber mais, e incomoda muita gente. A pessoa passa a não gastar mais o seu salário em cigarro, nas festas, nas farras, nas baladas. Então agora ele gasta com a família, ele gasta com o lar, ele gasta com um carro melhor, ele gasta com a proclamação do reino de Deus. Então nós temos que seguir ao Senhor Jesus. O grande problema é que nós, a igreja, irmãos, como um agrupamento de seres humanos, como uma comunidade, é uma bênção. E todas as estruturas que foram criadas, elas foram criadas para abençoar. Só que o problema é que o pecado não está fora do homem, ele está dentro do homem. Então o que acontece? Nós elegemos representantes que, ao invés de representarem os nossos interesses, vão representar os seus interesses e os interesses de uma oligarquia, de um grupo pequeno que tem dinheiro. E assim em todas as esferas, até mesmo dentro das comunidades de fé. Certo? Nós construímos um sistema de leis e aí a pessoa usa as famosas brechas que há na lei. Nós criamos uma comunidade para que essa comunidade viva em harmonia, comunidade de fé, para que essa comunidade seja a expressão visível do amor de Deus, para que essa comunidade viva em comunhão. E aí a gente sabe que, por causa do princípio do pecado que jaz dentro de nós, as coisas acabam desandando. E aí o grande problema é que a gente às vezes fica cego e surdo. A gente pensa que andar segundo Jesus é andar segundo a escala que o amado pastor coloca no final da semana. Então a gente imagina que se a gente fizer tudo aquilo, aí ele lê na segunda isso, na terça aquilo, na quarta aquilo,
E aquele é um instrumento bom ainda do pastor, porque se não tivesse a escala mesmo, ninguém faria era nada. Porque as pessoas, ao invés de serem movidas pelo Espírito Santo, têm que ser movidas por uma escala. E ainda se restringe a isso, acham que estão arrebentando se forem escalados para a portaria e chegarem na hora certa, ou antes da hora. Mas isso não é cristianismo segundo o Cristo. Só isso é insuficiente. O nosso cristianismo tem, ele diz, em toda bondade, justiça e verdade. Não dá para a gente fazer só a escala. O Espírito Santo tem uma escala bem maior para que a gente faça durante a semana. Para que a gente possa não apenas fazer porque Jesus... Pastor, qual é o problema com a escala? Nenhum. Como eu já disse, escala é uma bênção, um instrumento. Sem a escala, muita gente talvez não fosse. Muita gente só vai porque está escalado. Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui, abrindo um parênteses. Quando eu falar uma coisa e você já fizer, então, não se atribule. Deus não está falando com você naquele momento. Está falando com quem não faz. Está falando com quem não faz. Porque, irmãos, como é difícil as pessoas entenderem as coisas. Eu mando mensagens em grupo, porque eu não tenho condição, irmãos. Eu acordo já para preparar para pregar. Depois eu vou preparar para a noite. Aí eu tenho que mandar o material para vocês. Eu tenho que mandar as informações para o CETAD. Aí então eu estou vivendo para... Ontem eu fui dormir quase 4 horas da madrugada. E aí eu tenho que coordenar o CETAD. O cidadão entra na live, ele nem sabe que eu estou dando aula para o curso à distância. Aí assim, meu pastor, cadê sua farda? Rapaz, se eu fosse mal educado, eu diria, o que você está fazendo aqui, irmão? Então, tem gente que, eu digo assim, irmãos, pague a mensalidade. Aí o cidadão chega e manda para mim, pastor, eu já paguei. Meu irmão, se eu estou dizendo pague, é para quem não pagou. Pelo amor de Deus, tenha compaixão desse pobre de Deus. Então, ele diz assim, cheios, certo? O fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Não adianta ter bondade sem justiça. Não adianta ter bondade sem verdade. O grande problema é que a gente pega os textos. Então, se você pratica a bondade, mas não tem uma vida justa, não vale de nada. Eu conheço pessoas que dizem assim, não, eu estou fazendo meu pé de meia no céu. Eu faço bondade e eu estou fazendo o meu pé de meia no céu. Quando Jesus vier, meu amigo, bondade sem justiça, bondade desvinculada, desconectada de uma vida justa, para nada serve. Lembra do que Paulo disse? Ainda que eu desse todos os meus bens para ser repartido entre os pobres, e desse o meu corpo para ser queimado em sacrifício, e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Então, tem que ser uma bondade, mas uma bondade que emana, que se origina, que sai, que flui de uma vida justa e de uma vida de verdade. De uma vida onde o cristianismo não é uma máscara, onde o cristianismo não é para inglês ver. Cristianismo é uma religião secreta. Como é? Cristianismo não é uma religião secreta. Como assim, pastor? Agora, Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento que uma mulher coloca no meio da massa. Até que tudo esteja levedado.
Ninguém vê o fermento dentro da massa. Depois que ela mistura tudo, ninguém vê. Mas o fermento vai agindo de dentro para fora. E nós estamos no mundo cheios de toda bondade, que emana de uma vida justa e verdadeira. E aí nós vamos dando o nosso testemunho verbal e material, que um acompanha o outro, e aí o mundo vai sendo fermentado por esse fermento bom, porque nem sempre fermento na Bíblia vai ser ruim. Nesse texto, na parábola do fermento é uma coisa boa. O fermento simboliza a dinamicidade, a dinâmica do reino, que o reino de Deus não é algo estático, quando a gente passa a semana todinha esperando que chegue o culto de domingo. Não, cristianismo é uma religião que se miscui, que está ali no meio do mundo, e que ao invés do mundo contaminá-la, e de que ela se adeque ao mundo, o mundo é que vai sendo fermentado por ela. E Jesus disse, até que toda a massa esteja fermentada. Certo? Então, o cristianismo é algo, é uma religião onde não ensina você a fazer as coisas para os outros verem. Onde não ensina você a fazer as coisas para chamar atenção. E a gente olha assim e diz, Senhor, será que a Bíblia que eu estou lendo é a mesma que os outros estão lendo? Porque nós queremos ser vistos. Nós queremos oportunidade na igreja para pregar, porque a gente quer visto, a gente quer aplauso, a gente quer palmas. A gente quer ser visto. Então a gente, irmãos, muitos cristãos anônimos que fizeram a obra do Senhor quando chegaram no céu, vão estar na nossa frente. Porque o escritor aos Hebreus diz assim, e existem aqueles que foram mortos, cerrados ao meio, que andaram pelos antros e covas da terra, necessitados, aflitos, dos quais o mundo não era digno. Anônimos. Anônimos, que só Deus os conhece. Porque o cristianismo é isso. O cristianismo é uma religião onde nossa prioridade é o que Deus pensa a nosso respeito. Nossa prioridade é ser bom, mas bom não para que o outro veja. Mais bom, porque nós somos filhos e andamos em comunhão com um Deus bom. E nós somos a expressão visível desse Deus invisível. Porque bondade, preste atenção, teologia gilbertiana, bondade é a mão de Deus, através do cristão, levando aos necessitados o suprimento. Bondade é a mão de Deus, através do cristão, levando ao necessitado. Essa é uma definição minha. E bem quentinho. Certo? Deus me inspirou agora. Aquilo que Ele necessita. Então, eu e você somos a mão de Deus. Muitas vezes a pessoa pergunta, por que Deus não responde a minha oração? Por que Deus não agiu? Deus já respondeu. Falta o funcionário, o servo, o cristão, executar a tarefa. Porque a gente ora, Senhor, visita os hospitais. E Deus diz, oh, meu Deus, esse menino não compreendeu nada. Meu filho, se fosse para eu visitar os hospitais, eu já estou lá. Eu estou esperando a sua chegada. Eu não deixo nenhum doente desamparado. Mas eles não conseguem me ver. E como é que eles vão te ver, pai? Quando você chegar. Quando você chegar, aí eles vão me ver, me ouvir. Porque eu tenho servo. Se fosse para eu ir, eu não teria chamado você. Mas por bondade, Deus nos tornou parceiros. Então, a vida cristã é fruto da bondade de Deus. Diz assim, por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra de fé com poder. E obra de fé com poder.
ele diz, por isso também rogamos. 2 Tessalonicenses 1:11. Era oração, mas oração com propósito. Para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação. Vocação é chamada. Deus chama. Mas muitas vezes nós não somos, nós não estamos, nunca Deus chama alguém que é digno. Preste bem atenção nisso. Deus não chama ninguém por sua dignidade, porque senão não seria graça. Sempre que uma pessoa foi chamada, se você foi chamado, se você foi alcançado pelo grande amor de Deus, você foi alcançado sendo indigno. Você não é digno. Você foi alcançado pela graça de Deus, por bondade de Deus que atinge o seu coração. E aí o apóstolo Paulo diz assim, por isso rogamos sempre por vós, que o nosso Deus os faça dignos. Agora, uma vez que você foi iluminado, compreendeu que era indigno, que não merecia ser alcançado e atingido profundamente por esta graça, que descobriu isso, que olhou para dentro de si e descobriu que era, olha aí, meu irmão, Irenê, tua conta, tu teu. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Jesus. Calimeira, Boquetão. Oh, Jesus. Então, ele diz assim, por isso também rogamos sempre por vós, certo? Por isso sempre rogamos por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação. Então, como é essa história, professor? Deus chama a gente indigna. Deus chamou a mim e a você, não porque a gente era bonzinho, porque Ele é bom. Nós estamos falando de bondade. Então, uma das maiores provas de que há bondade no mundo é o cristianismo. Vou repetir, uma das maiores provas de que há bondade no mundo é o cristianismo. Porque o cristianismo é uma religião que atinge, cuja graça divina, bondade divina em ação, graça é favor. Alexandre, deixa eu abençoe, meu irmão. Prazer tê-lo aqui. Certo? Boquetol, Revitol. Certo? Então, o que acontece? Graça de Deus, essa bondade de Deus para com quem não merecia. Para comigo, com você, nós somos frutos da bondade de Deus. Nós não merecíamos. Nenhum de nós foi alcançado porque era um menino, uma menina boazinha. Porque era o filho do Papai do Céu. Não. Toda pessoa alcançada, ela descobre sua indignidade e que ela é fruto de uma bondade suprema, de uma bondade divina, de uma bondade de Deus. E no cristianismo Deus tem nome. Deus não é um ser que impessoal, mas é uma pessoa que ama. Certo? É o Yod Re Vav Re, o Tetragramaton, é o nome do Senhor que os judeus colocaram como Yehová, para a gente não pronunciar indignamente esse santo nome. Eles colocaram vogais propositalmente para a gente dizer ou Javé, ou Yehová, ou Yavé. Né? É o Yavé, é o Santo de Israel. A bondade dele nos atingiu e nos transformou, e aí a gente descobriu. Deus me alcançou e Deus quer alcançar você hoje. Pessoas que não merecem. E o cristianismo é isso. O cristianismo é uma prova. Você olha e diz assim, rapaz, mas no meio dos cristãos, o que tem de... Você pega Santo Agostinho, era um homem que vivia na devassidão e se transformou num dos maiores teólogos depois de Paulo.
Você pega Paulo, que respirava ameaças e morte, e você vai ver que o homem virou o mundo de ponta cabeça. Você pega um monte de cristão aí que foram realmente atingidos pela graça, que não apenas se converteram a uma denominação, mas que é gente que foi atingida pela graça, gente que foi transformada pela graça. E aí você descobre que essas pessoas não tinham merecimento algum, que elas não tinham uma folha de serviço prestado, que elas não acumularam milhas, que eram gente que tinha uma dívida impagável. Mas aí Jesus veio, morre na cruz, paga a nossa dívida, e Deus estende a sua graciosa bondade na nossa direção, ilumina o nosso entendimento para que a gente compreenda tão grande salvação. E aí a gente se coloca na presença de Deus agora. E aí quando a gente olha para dentro de nós, a gente descobre: sou pobre de espírito, nada tenho a oferecer. Aí assim pensando, descobrindo a nossa indignidade, Paulo diz: agora que vocês foram salvos não pelas obras, mas para as boas obras. Então agora ele diz: por isso também rogamos para que o nosso Deus nos faça dignos. Ele está dizendo: você era indigno e agora tem que fazer por onde, tem que justificar a sua chamada, tem que evidenciar a sua chamada. Pastor Gilberto Rebouças, como é que eu evidencio minha chamada? Através da bondade. Como é que a gente sabe que alguém foi alcançado pela graça de Deus? Marcos, velho Chico, que não é o Rio, grande prazer, fogo em vê-lo, meu irmão. Deus te abençoe. Oh, que bom, todo dia estamos aqui, é o meio-dia. Marcos é um amigo meu desde o nosso tempo de juventude. Nós estamos há muito tempo, né, Chico, na estrada. É o Marcos Francisco. O Marcos é o nome dele. Ele tem dois nomes. Ele é igual Paulo e Saulo. Ele tem o nome de Marco e Chico para os amigos. Mas é o Marcos. Eu chamo de Marcos, que é mais bonito. Marcos, Deus abençoe. Deus abençoe a cada um. Esse Alexandre aí é um santo. O pezinho balançando aqui, viu? Então, o que acontece? Deus diz, Paulo diz o seguinte: para que o nosso Deus nos faça digno da sua vocação. Deus chama gente indigna. Mas Deus não quer que a gente continue roubando, matando, adulterando, se prostituindo. Certo? Deus quer que a gente agora diga assim: Pai, já que o Senhor me chamou sem eu merecer, eu quero honrar. Eu quero honrar, mostrar para o mundo que o Senhor não errou quando me escolheu. Eu quero mostrar ao mundo através da bondade, refletir. Assim como a lua não tem luz, mas ela reflete a luz do sol. Porque se a lua tivesse luz, nós não teríamos o período escuro. E nós não saberíamos quem é que estava brilhando, se era a lua ou o sol. Certo? Então um tem luz, que é o sol, a outra não tem luz própria. Ela resplandece a luz do sol. O sol a ilumina e ela, como espelho, reflete na terra. Pastor, por que você contou isso? Porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Porque assim como o sol tem luz própria, e a lua não tem luz própria, mas reflete luz, e a gente olha e vê luz, mas a luz que a gente vê não é da lua, é do sol, e ela é um espelho. Assim o cristão, atingido pela graça de Deus, é como a lua. Ele não tem luz própria, ele não é bom em si, ele não tem nada de glorioso em si, ele é pobre de espírito, ele olha para as prateleiras da alma e ele não tem nada, mas o que ele faz? Ele reflete a luz do sol eterno, do sol da justiça, que é Jesus Cristo, que o atingiu. E aí Paulo diz: como astros no mundo. Ele diz: resplandecei como astros do mundo, no meio de uma geração corrupta e perversa, ou corrompida e perversa.
Então, assim como a lua resplandece a luz do sol, resplandeçamos nós. Jesus disse, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, porque na época de Jesus, as cidades eram edificadas sobre os montes. Por quê? Por causa da segurança, porque o mundo vivia em guerra. Era todo mundo atacando todo mundo, porque a comida era pouca. Então, todo mundo estava atacando todo mundo para ter comida. Então era gente devorando gente. Era o povo em busca, porque hoje o povo briga por petróleo, hoje o povo briga por dinheiro, hoje o povo briga por influência política. Naquela época era por comida. E ainda fazem críticas injustas. A Bíblia está cheia de guerra. Mas era um povo que morava lá no Crescente Fértil, um pequeno lugar feito uma lua entre o Iraque, ali na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E era o único lugar onde tinha alguma comida, e ali tinha muita gente, e os povos viviam sempre brigando para ter o domínio, porque se tivesse o predomínio, tinha a garantia da alimentação. É diferente das guerras de hoje. Então, tenha cuidado quando lê a Bíblia, leia, procure alguém que entende. Certo? Procure alguém que entende de Bíblia, para você não fazer críticas injustas à Bíblia Sagrada. As guerras de hoje não tem nada a ver com as guerras dos tempos da Bíblia. Era gente em busca de comida. Hoje é gente em busca de destruir os outros. Então o que acontece? Paulo diz, para que Deus nos faça digno da sua vocação. E nós temos que pensar, rapaz, eu estou honrando o meu chamado? Porque, meu irmão, quando o Tite da seleção chama um jogador, ele está lá ele dá um pulo, ele fica feliz, e ele está disposto a quebrar as pernas. Ele pega o avião, o helicóptero, e ele voa para a Granja Comari. E aí ele se mata. E o que acontece? Paulo e ele quer fazer para o treinador ver que ele é digno do seu chamado. E Paulo diz assim, para que o nosso Deus os faça, porque nem isso nós somos capazes de fazer. Nem se nos tornarmos dignos da vocação divina. Então o apóstolo Paulo diz assim, a minha oração, o meu pedido a Deus é que Ele, já que Ele chamou gente indigna, que Ele não deixe vocês do jeito que estão, indignos, miseráveis, mas que Ele vá acrescentando virtudes às vossas vidas, que Ele vá vos transformando, como Paulo diz. Tem um texto que eu amo toda a Bíblia, mas existem textos que saltam aos olhos. E 2 Coríntios 3,18 diz assim, mas todos nós com o rosto descoberto, sem maquiagem, sem nada que melhore o rosto, do jeito que a gente é, contemplando como espelho, como por espelho, a glória do Senhor. Você olha na frente e vê o modelo, o paradigma. O paradigma não sou eu, o paradigma não é a igreja, não é o líder da igreja. Paradigma não é aquele pastor que fala língua estranha, que expulsa o demônio. Paradigma, ele diz assim, contemplando como espelho a glória do Senhor. Ele diz, todos nós com o rosto descoberto, diante de um espelho, contemplando quem? Jesus Cristo. Como Ele é. Certo? Como Ele anda, como Ele fala, como Ele vive, o que Ele quer para nós. Aí ele diz, somos transformados de glória em glória, cada dia. É cada dia. É um processo, eu digo sempre que Deus não é Deus de mágica. De glória em glória, na mesma imagem. Aí diz assim, como? Pelo Espírito do Senhor. O agente da passiva é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos fizer digno, jamais poderemos ser gratos a Deus. Quantas vezes não somos gratos por Ele nos ter chamado? Quantas vezes não somos gratos, boa tarde, Marrazal, quantas vezes não somos gratos pelos dons que Ele nos deu? Quantas vezes não somos gratos pelo alimento que Ele nos deu? Quantas vezes não somos gratos pela vocação que Ele nos deu? Porque Ele nos chamou em meio a tanta gente, tinha tanta gente melhor que nós, tanta gente mais inteligente. E como é, pastor Gilberto, que eu posso ser grato?
É você dizendo: Espírito Santo, me transforma, para que eu seja digno dessa vocação, para que o Pai possa dizer: chamei esta pessoa indigna, e ela a cada dia muda, e ela a cada dia é maleável. Porque eu sempre dou uma ilustração. O ferreiro, quando ele trabalha com ferro, certo? E o ferro é maleável, então ele entorta o ferro e faz o que ele precisa fazer no ferro. Mas ferro, como o nome já diz, às vezes é duro. E nem sempre o ferro é maleável, na maioria das vezes. Então, quando o ferro é muito duro, o ferreiro coloca ele no torno, bota o maçarico até ficar bem quente e dá umas marretadas. Aí ele vai criando forma. Dá umas marretadas, aí ele vai criando forma. Então Deus, muitas vezes, para transformar a nossa vida, ele toca fogo, deixa o fogo esquentar, e muita gente pensa que é o diabo, aí está repreendendo, e aí depois Deus dá umas marretadas para formar. Não sei se você já viu nos filmes as pessoas fazendo aquelas espadas, bota no fogo, aí quando aquece dá umas boas marretadas. Então tem dois caminhos: ou a gente chega e diz: Espírito Santo, me transforma. Espírito Santo, eu tenho tentado, mas não consigo, porque é a obra do Senhor. Então mude a minha vida, eu quero ser digno do chamado. Eu quero que Deus possa dizer: chamei, e Ele honrou o meu chamado. Aí ele diz assim: cumpra todo o desejo da sua bondade. Porque a bondade de Deus é que sejamos transformados na imagem de Jesus e possamos refletir a sua glória como a lua reflete a luz do sol. Eu e você não temos glória em nós mesmos, nada somos em nós mesmos, mas podemos refletir a luz que Cristo projetou sobre nós. E cada um de nós seja um luzeiro pequeno. Assim como existe o grande luzeiro, o sol, que nós possamos aqui na terra resplandecer a luz do Senhor Jesus Cristo. Pastor, como é que a gente faz isso? Com benignidade, sendo amáveis, dizendo a verdade, tendo horas de severidade, mas até mesmo na severidade, uma severidade com justiça, com verdade. Uma severidade sabendo como se assevera, sabendo como se diz, como se direciona, como trata o próximo. Uma bondade que se traduz em atos. Uma bondade onde o nosso guarda-roupa foi convertido, onde a nossa cozinha foi convertida, onde o que a gente tem de mais sobra, faz falta a outro que tem menos. Uma bondade onde o nosso sapato foi convertido, onde as nossas chinelas foram convertidas, onde aquilo que nos sobra a gente lembra que faz falta ao outro. Uma bondade na tolerância para com os outros, uma bondade na não agressão, uma bondade em dizer assim: nós não somos contra os homossexuais, nós não somos contra as prostitutas, pelo contrário, nós oramos para que Deus os vocacione, para que Deus os chame, para que vocês tenham um encontro com Deus, porque no dia que você encontrar com Deus, e não somente estes, porque muita gente pensa que pecado é prostituição, pecado é homossexual. Então parece que essas duas classes de pessoas que estão nessa vida, que muitas vezes é sofrida, são tiradas para servirem de modelo e de exemplo, quando todos nós somos pecadores, quando todo ser humano é pecador, quando o político causa mais danos. Então nós devemos se dizer assim: olha, eu não sou a favor da militância, das ideologias,
Mas nós valorizamos a mulher. Então você, mulher que me ouve, não se deixe coisificar, não se deixe objetificar, não se torne um objeto para a venda de produtos. Você é mais que um corpo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você que está aí hoje, que não é cristão, Jesus te ama. A minha oração é que Ele atinja o seu coração com a luz do Espírito Santo, que assim como o sol em plena noite, resplandece sua luz na lua, e ela ilumina a terra, e ela se torna tão bela, e quando a lua está cheia, ela torna os homens românticos, amorosos, que eles dizem o que jamais diriam. Que assim seja a sua vida transformada. Você que não tinha luz, eu que não tinha luz, nós fomos atingidos pela luz do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Ele jorrou luz em cima de nós, abriu o nosso entendimento e disse: você é pecador, você não tem luz própria. E a gente diz: o que eu faço agora? Ele disse: eu vou colocar em ti a minha luz. Eu vou fazer de você um refletor, um astro meu na terra. E eu vou manifestar não a tua igreja, eu vou manifestar não a tua vida, mas eu vou manifestar a minha vida através de você. Você vai ser um refletor que vai refletir a minha imagem. E é isso que Jesus quer fazer de você. Talvez tua imagem esteja suja. Talvez tua folha corrida lá no céu esteja enorme. Você não sabe mais não dá nem para ver o fim. Mas eu quero dizer para você que não é cristão, arrependa-se hoje. Porque Deus só trata com gente que se arrepende. Deus chama. Mas Ele só aceita a pessoa. Ela só joga no time dele quando ela se arrepende. Então arrependa-se hoje. Peça a Jesus que diga a Ele que você está arrependido do que fez até hoje, que você quer uma nova vida. E Ele morreu na cruz para transformar a sua vida. Aceite como seu Salvador e Senhor. E hoje, você que já é cristão, mas que anda e você está vendo que quantas vezes nós estamos longe dos ensinos do Evangelho. Você que achava que tinha luz. Você que não sabe que nós só temos luz quando estamos debaixo da luz do Senhor Jesus. Você que está afastado, desviado, porque você viu trevas, você chegou num lugar, numa comunidade, e aí você prestou atenção, esperava luz e você não viu, porque você foi pelo caminho errado, você foi para uma comunidade e não para Jesus Cristo. Porque a primeira coisa a gente vai para Jesus. E aí quando você é iluminado por Jesus, ao invés de você esperar a luz da comunidade, você se torna luz para aquela comunidade. E que Deus faça com que a gente não fique chateado com a igreja, odiando a igreja, tendo raiva de quem está errado. Porque senão nós vamos nos nivelar. Nós não vamos ser diferentes. Pastor Gilberto, então o que a gente faz? Que Deus nos faça luz para essa igreja. Que Deus resplandeça em nós a luz de Cristo. E que aquilo que o mundo não consegue enxergar e as pessoas não conseguem enxergar nos religiosos, possam enxergar em nós. E que a igreja possa olhar e dizer: verdadeiramente, a luz de Cristo brilha em ti. Então, até a noite. Hoje, aula, hoje aula, não perca. Mais uma aula sobre a doutrina de Deus. Hoje à noite às 20 horas. Hoje. E amanhã nós estaremos estudando sobre fidelidade. Você não pode perder. Então hoje à noite, se você não é inscrito aqui, se você ainda não segue a página, vá lá no alto, por favor, e siga a página. Certo? Se você foi alcançado, se você tem uma pergunta, deixa eu dar um aviso. Por favor, se você tem perguntas do curso, bote a pergunta aí. Pelo amor de Deus, não mande no meu zap.
meu celular tá cheio. Deixa aqui. Aqui é o lugar de fazer a pergunta. Você não entendeu a aula? Então, bota a pergunta aí, que eu já vou começar a aula de hoje tirando as dúvidas que os irmãos mandaram para mim. Certo? Mas bota aqui, pelo amor de Deus. Certo? Não me mate não, pelo amor de Deus, vai matar o cão. Certo? Deixa aqui, vai matar o cão. Se tiver uma dúvida, deixa aqui, assim, debaixo da aula, que é para eu ver. Não é para mim ver, mim não ver nada, mim ser índio, para eu ver, certo? E aí eu já começo a próxima aula respondendo. Então hoje eu já vou começar a aula respondendo às 8 horas em ponto. E amanhã, de segunda a sábado, às 12 horas, tchan, 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 de segunda a sábado, reflexão. E amanhã nós vamos estudar sobre fidelidade. Então, até a noite, às 20 horas, pai, chama a família, reúne os amigos, passa um zap, divulga. Divulga nas tuas redes sociais. Deus abençoe, Deus seja com todos. Uma boa tarde a todos, em nome de Cristo. Amém.